Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência então ao nosso projeto e hoje eu pretendo falar para vocês da execução autônoma das obrigações de pagar. Muito bem, execução autônoma já sabemos que se inicia no título executivo extrajudicial, que vem previsto no rol lá exposto dentro do CPC. Muito bem, no momento em que eu tenho uma obrigação de pagar, é necessário que, além do título executivo judicial, eu junte à minha petição inicial de processo de execução autônomo o demonstrativo atualizado do débito, porque já se sabe que o título executivo extrajudicial, ele deve nascer líquido, ele já nasce líquido, não existe a possibilidade de haver uma fase de liquidação de sentença. Necessariamente o título executivo judicial, ele nasce líquido. Então, assim sendo, inicia-se o processo de execução autônoma do título executivo extrajudicial através de uma petição inicial. Essa petição inicial, ela segue todos os requisitos lá do 319 e 320 do Código de Processo Civil. A par disso, deve ser demonstrado, então, os requisitos do título, né? Liquidez, certeza, exigibilidade, inadimplemento e trazer o demonstrativo atualizado do débito para instruir essa petição inicial, além de ser necessário a instrução dela com o próprio título executivo extrajudicial. Muito bem, ao despachar a inicial, o juiz já defere de plano a citação, no caso, porque não tínhamos processo anterior, então tem que ser a citação do executado, e para pagar o principal já acrescido de 10% a título de honorários advocatícios, no prazo de 3 dias. Essa é a determinação da execução autônoma. Caso o executado compareça nesses 3 dias e pague o principal, ele vai ter um desconto nos honorários advocatícios, ele vai poder pagar os honorários advocatícios com a redução pela metade. Então, ele vai pagar o principal e 5% de honorários advocatícios se o fizer no prazo de 3 dias. Não o fazendo no prazo de 3 dias, vai ter prosseguimento normalmente a execução. É importante lembrar, gente, que se trata de uma execução de obrigação de pagar. Assim sendo, o próximo passo, caso não haja pagamento, é a penhora. Perfeitamente possível instruir essa petição inicial com provas de bens de propriedade do devedor, para que seja mais fácil a penhora no ato posterior, no caso de não haver esse pagamento no prazo de 3 dias. Então, é perfeitamente possível anexar à petição inicial registro de imóveis, é perfeitamente possível anexar à inicial o registro CRVA, que traz a questão de veículos e bens imóveis de propriedade do devedor, para que não realizado o pagamento já possa se proceder imediatamente à penhora. Muito bem, uma coisa importante a ser dita ainda a respeito dos honorários de advogado está prevista no 827, parágrafo 2º. E diz que esses honorários eles podem ser elevados até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Então, existe ainda essa possibilidade de majoração dos honorários advocatícios. Muito bem. Aqui o executado ele vai ser citado para, no prazo de 3 dias, realizar este pagamento já do principal, mais os honorários de 10% de advogado, ressalvando aquela questão que pode ser minorado pela metade. Muito bem, transcorrendo o prazo in albis, é possível que o oficial de justiça ele vá à residência do executado para a penhora. Geralmente, esse mandado inicial de citação já é um mandado de citação, avaliação, penhora, depósito dos bens. Então, quer-se que essa citação, preferencialmente, seja realizada pelo oficial de justiça, tendo em vista a maior praticidade. Nada impede, porém, que a citação seja feita por carta R e depois de um tempo se peça, então, a penhora através do oficial de justiça, através do mandado de penhora. Mas, saindo a citação direto pelo oficial de justiça, o mandado de citação, ele já deve conter
ordem para penhora, avaliação, depósito e intimação dos bens a serem penhorados. Muito bem, no caso de ter sido essa citação através de oficial de justiça, nesses 3 dias, se não houver o pagamento, o oficial de justiça deve se certificar disso e retornar à residência do executado para a realização da penhora, né? No momento em que o exequente ingressa com a execução autônoma, é muito interessante o contido no 828 do CPC, que traz que o exequente ele pode obter uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes, valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Essa providência ela é bem interessante porque ela visa coibir a prática de fraude à execução, né? Então, ela é mais uma garantia por credor porque ela dá publicidade à existência daquela execução e publicidade justamente no registro dos bens que o devedor pode querer se desfazer em atitude para fraudar a execução. Muito bem, não havendo pagamento, então o oficial de justiça retornando à residência, encontrando bens e não encontrando o devedor, perfeitamente possível proceder ao arresto executivo. Ele pode arrestar tantos bens quanto bastem para a satisfação daquele crédito que ele que está sendo cobrado naquela execução autônoma. Bom, no caso de ser procedido o arresto, então o oficial ele vai conservar o mandado em sua posse e nos 10 dias que se seguirem, ele vai retornar a essa residência por 2 vezes em dias diferentes, em dias distintos, e se ele suspeitar a ocultação do executado, ele pode determinar que ele vai certificar que ele realizará a citação por hora certa. Uma vez encontrado o executado ou realizado a citação ficta, citação por hora certa, simplesmente é possível se transformar esse arresto em penhora. Uma vez realizada a penhora, realizada a penhora, tem o executado ser intimado que essa penhora foi realizada. 2 coisas que devemos falar. Quando a penhora se refere a bens que tenham registro, no caso, registro de imóveis, CRVA, essa penhora ela pode ser realizada por simples termo nos autos, através de uma atitude do escrivão, né, o auxiliar de secretaria. Se no caso não tivermos bens comprovados através de certidões expedidas pelos devidos registros, é possível a realização da penhora através de mandado pelo oficial de justiça, perfeitamente possível. Muito bem, a partir dessa penhora realizada, né, então nós temos a intimação desse devedor, que pode se dar por termo nos autos, né, através da intimação quando é feita nos autos ou pelo próprio oficial de justiça. Uma coisa importante de falar é a defesa que nós temos dentro do processo de execução autônoma. Aqui nós temos a defesa através de embargos à execução e nós já temos uma videoaula que trate dos embargos à execução. Então, pessoal, de execução autônoma para obrigação de pagamento de quantia certa, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, agradeço a todos a atenção. Se gostaram, curtam, deixem o seu comentário aqui e até o próximo. Um grande beijo!